Esse é sem dúvida o vídeo mais importante que eu já gravei. Se você se preocupa com o seu futuro financeiro e da sua família, convido você a ficar nesse vídeo até o final, que eu garanto que você vai me agradecer. Agora, se no final desse vídeo você vê que só perdeu tempo, que esse vídeo não te agregou, pode dar o dislike no vídeo, se desinscrever do canal, comentar me xingando, fazer o que você quiser. Mas eu garanto que isso não vai acontecer, porque isso aqui é um vídeo importante para todas as pessoas, inclusive para quem não investe. Todo brasileiro precisa saber dessas informações. E nesse vídeo a gente já vai dispensar a parte de apresentação e vamos direto pro tema, que eu sei que você deve estar se perguntando na tua casa: ou como que esse cara tá falando que eu não vou me aposentar, eu tô pagando meu INSS certinho, tô trabalhando, tô fazendo a minha parte, como que não vai ter aposentadoria para mim? Bom, agora nesse vídeo você vai entender, porque a gente vai te explicar a origem da Previdência, como que foi criada, como que deveria ter sido feito, quais foram os erros na criação da Previdência brasileira. Depois a gente vai entender o que você tem que fazer, você que está próximo de se aposentar, você que ainda falta muito para se aposentar, você que já está aposentado e já está percebendo esse problema na aposentadoria, porque você vê que o seu poder de compra vem diminuindo ao longo do tempo, já que a sua aposentadoria não tem reajuste acima da inflação, você está ficando cada vez mais pobre. Tudo isso vai ser explicado, o que você deve fazer na tua situação. E outra, não adianta a gente chegar e falar: ah, não, isso é culpa do político fulano de tal, se colocar esse cara da direita vai resolver, se colocar esse cara da esquerda vai resolver. Não adianta. Isso não tem nada a ver com o espectro político. É a forma como a Previdência foi feita. Independente de quem estiver lá, se é de esquerda, se é de direita, não importa. Porque a conta fechar sempre vai estar acima de qualquer bem-estar social e todo político vai fazer reforma da Previdência. Assim como desde o início do Plano Real, Fernando Henrique fez reforma da Previdência, Lula entrou, fez reforma da Previdência, Dilma entrou, foi impeachmentada, o Temer já entrou fazendo uma reforma da Previdência, Bolsonaro entrou, fez reforma da Previdência. Depois, agora a gente em 2024 já está tendo notícia que vai ser necessário fazer mais uma reforma da Previdência. Não adianta, a conta fechar sempre vai estar acima de qualquer bem-estar social e toda a reforma da Previdência nunca vai ser para melhorar, sempre vai ser para aumentar tempo de contribuição, você vai ter que trabalhar mais para se aposentar, vai ser para aumentar a idade para se aposentar, a idade já foi 48, já foi 50 anos, já está em 65 e vai continuar aumentando, já tem estudos do Banco Mundial falando em 78 anos lá na frente. Então, se você não estiver preparado, você vai ficar pelo caminho, porque a Previdência Social não vai querer saber o quanto que você contribuiu, isso não importa. Você tem que fazer a sua parte. E mesmo isso sendo certo ou errado, não tem juízo de valor aqui. Ah, mas isso não é certo, não sei o quê. Pô, eu trabalhei pra caramba, paguei, por que eu vou ter que fazer minha previdência por fora? Por que eu vou ter que investir por fora para conseguir fazer minhas coisas? Porque se lamentar não adianta. Você colocou o seu dinheiro na mão do Estado, o Estado não teve responsabilidade e agora você vai ter que arcar com isso e se preparar e focar naquilo que você controla. E é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Origem da Previdência Social. Antes da Previdência Social que a gente conhece hoje, o que existia era o mercado de seguros. O homem pagava o seguro, saía para trabalhar e caso acontecesse alguma coisa com ele, ficasse inválido ou viesse a falecer, a família dele recebia ali um dinheiro que era para eles conseguirem se manter. Inclusive a expressão fulano está coberto por um seguro, essa expressão existia porque as viúvas de um homem sem seguro acabavam ficando sem um teto sobre as suas cabeças, acabavam perdendo a casa, porque a grande maioria dos empregos eram ocupados por homens, eram empregos muito mais perigosos, a taxa de mortalidade em trabalho era muito maior e, além disso, boa parte dos empregos também demandavam muito esforço físico. Isso fazia com que as pessoas que fossem ficando mais velhas dentro daquela profissão começassem a ficar com medo de ser mandado embora. E a galera mais jovem também começava a pensar: pô, quando eu ficar mais velho e não conseguir mais trabalhar nisso daqui, eu vou ser mandado embora, eu vou fazer o que da minha vida? Então começou a ter muita pressão política de várias classes de trabalhadores que trabalhavam com coisas mais pesadas para que eles tivessem algum benefício para conseguir se aposentar. Até que no dia 24 de janeiro de 1923, o deputado do Partido Republicano Paulista, Eloy Chaves, conseguiu aprovar, número do decreto aqui embaixo, a primeira Previdência Social do Brasil. Tá? E ela era destinada para os trabalhadores das linhas ferroviárias. Ela chamava Caixa de Aposentadorias e Pensões. E aí, outras classes de trabalhadores também foram conseguindo ali suas aposentadorias e tudo foi juntando até chegar no INSS que a gente conhece hoje, que atende aí diversas classes de trabalhadores. E agora que você já sabe o que motivou a Previdência, vamos entender como que foi feita a Previdência aqui no Brasil e como ela deveria ter sido. Eu vou utilizar como modelo padrão a Previdência americana e depois a gente vai explicar como que é a Previdência brasileira. A Previdência americana é o seguinte: vamos supor que uma pessoa começa a trabalhar nos Estados Unidos com 20 anos como faxineiro. Essa pessoa começa a contribuir para a Previdência,
todo mês ali vai contribuindo uma parte do salário e esse dinheiro vai para um fundo de pensão. E nesse fundo de pensão, esse dinheiro da aposentadoria dessa pessoa vai sendo investido ali para quando ele tiver idade para se aposentar, ele vai pegar esse dinheiro todo de uma vez. Então uma pessoa começa a trabalhar com 20 anos nos Estados Unidos e com 65 anos, ela tem idade para se aposentar, por exemplo, trabalhou durante 45 anos, ela vai pegar aquele dinheiro todo de uma vez. Esse dinheiro ficou ao longo de 45 anos, todo esse aporte que essa pessoa foi fazendo na previdência dela, no fundo de pensão dela, ela vai receber tudo de uma vez quando ela se aposentar. Então é muito comum nos Estados Unidos, a pessoa trabalhou como faxineiro por 40, 45 anos e quando recebe a aposentadoria, recebe lá 3, 4, 5 milhões de dólares de uma vez só, porque no longo prazo é isso o efeito dos juros compostos. Mas aqui no Brasil não é assim, não é você hoje trabalhando, investindo dinheiro num fundo de pensão, esse dinheiro fica lá investido para você receber lá na frente. Não é assim aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a Previdência funciona da seguinte forma. O jovem trabalha para pagar a aposentadoria do idoso que está aposentado. Na época que foi criada a Previdência aqui no Brasil, apenas 4% da população brasileira era de idosos. Era um país ainda muito novo. Então, ao invés de eles fazerem um corte de gastos para dar algum benefício social para os idosos da época e o jovem começar a contribuir para a própria Previdência, fazendo igual no modelo americano, o jovem começar a colocar um dinheiro num fundo de pensão e esse dinheiro ser administrado para quando o jovem tivesse idade para se aposentar, ele pegar o dinheiro que ele contribuiu mais os juros, não foi feito dessa forma. O que foi feito na época ali? Pega o jovem que está trabalhando e esse jovem vai pagar a aposentadoria do idoso. E assim que foi feito. Inclusive, na época, como era muito jovem para pouco idoso, até sobrava dinheiro, né? Então, o jovem começou pagando a aposentadoria do idoso. Então, ao invés de ele estar contribuindo para o futuro dele, ele está pagando a aposentadoria de quem está aposentado, só que quando ele tiver idade para se aposentar, ele vai precisar que alguém esteja trabalhando para pagar a aposentadoria dele. E aí que começa toda a origem do problema de como nossa Previdência foi formada. Quando começou a nossa Previdência Social, como eu falei, a população de idosos no Brasil era de 4%. Atualmente, a nossa população de idosos no Brasil é de 15%. E esse número segue aumentando cada vez mais. E para piorar, o governo ainda fez uma desvinculação de receitas da União, uma DRU, que foi uma lei que o governo conseguiu passar para ele conseguir desvincular até 20% de todos os tributos que são feitos por lei para alguma finalidade. Ou seja, 20% do que chegava para a União para a questão da aposentadoria, o governo podia pegar esses 20% e utilizar em outras coisas, que é a desvinculação de receitas da União. Dava ao governo o direito de fazer isso. Ele mesmo se deu o direito de mexer no seu dinheiro da sua aposentadoria. Ou seja, no final de contas, o seu INSS, além de não ir para você, ele acabou se tornando um imposto, porque o governo tirava parte até do que ia para os aposentados. Só que chegou um tempo que é o que a gente vê agora, déficit na Previdência, déficit na Previdência, déficit na Previdência, um atrás do outro, porque a quantidade de pessoas que precisam estar trabalhando para pagar a aposentadoria de um aposentado já está no patamar atual com 15% da população na terceira idade, já faz com que a conta não feche. Por quê? Porque um funcionário ele paga 11% do salário dele para o INSS. A empresa é obrigada a contribuir com mais 20%. Isso dá 31%. Ou seja, precisa de 3,22 pessoas trabalhando para pagar a aposentadoria de um aposentado. Ou seja, 3,22 para pagar a aposentadoria de um. Só que quando a gente vê nos dias atuais, essa conta já não fecha mais. Porque quando a gente pega nos dias atuais, a gente tem 1,97 pessoas trabalhando para cada idoso aposentado. E a tendência é que esse número cada vez diminua mais, porque os casais estão tendo cada vez menos filhos e os casais tendo menos filhos significa o quê? Que vão ter menos jovens trabalhando no futuro e a gente terá cada vez mais idosos no futuro, porque antigamente a pessoa se aposentava, 3, 4 anos morria. A expectativa de vida era baixa no Brasil. Hoje a expectativa de vida é muito alta, é quase 80 anos. Com o avanço da tecnologia, da medicina, as pessoas estão vivendo muito mais. A pessoa está se aposentando e está vivendo mais 30 anos. E isso faz com que a conta fique ainda mais difícil de fechar. Para vocês terem uma ideia de comparação, a média de filhos que cada mulher tinha no Brasil em 1940 era de 6,16 filhos. Se você pegasse a região Norte e Nordeste,
essa média ultrapassava 7 filhos por mulher. Agora, nos dias de hoje, uma mulher tem em média 1,6 filhos no Brasil, ou seja, menos de 2 filhos por mulher. Não tem como a conta fechar. Muitos casais nem estão querendo ter filhos mais. A tendência é que tenha cada vez menos jovens contribuindo e cada vez mais idosos aposentados. E mesmo com todas essas reformas, a Previdência acaba pesando tanto nos cofres públicos que hoje quase 60% da arrecadação vai só para pagar a Previdência. Ou seja, se não tivesse tido nenhuma reforma, hoje já seria mais de 100% da arrecadação de impostos para pagar a Previdência. Não ia ter dinheiro para pagar salário de servidor, não ia ter dinheiro para educação, saúde, não ia ter dinheiro para nada. Ia ser 100% para pagar a Previdência. E aí sempre tem uns gêniozinhos nessa hora que falam coisas absurdas, né? Por não entender nada de economia. É só o Estado imprimir dinheiro e aí ele vai conseguir pagar. Se o Estado imprimir dinheiro, o que vai acontecer? Mais dinheiro em circulação na economia, inflação, o dinheiro não vai valer nada. É a mesma coisa que já aconteceu, inclusive no Brasil, durante a época do governo Sarney, que aconteceu na Argentina, aconteceu na Venezuela, né? Imprimir dinheiro, obviamente, não resolve o problema, porque senão não existia problema no mundo, era só o Banco Central imprimir dinheiro e pagar. Obviamente, né, a gente não vai nem entrar nessa discussão aqui, mas obviamente não se resolve dessa forma. Imprimir dinheiro não vai resolver o problema, e muito pelo contrário. É outra forma de imposto que vai desvalorizar o dinheiro de todo mundo. E quando a gente pega todos esses dados que a gente falou aqui até agora e coloca numa pirâmide etária, como vocês estão vendo agora aí na tela, em 2060 a população idosa do Brasil vai ser superior a 25%, ou seja, mais de 1/4 da população do país vai ser de pessoas idosas. Hoje, com 15%, a conta já não está fechando e tem déficits bilionários. Imagina com mais de 1/4% da população idosa. E aí você tem que excluir também, né? Crianças, você tem que excluir adolescentes, tem que excluir trabalhadores informais que não contribuem para a Previdência. Vai restar pouquíssima força de trabalho para conseguir pagar a aposentadoria dessa galera toda. Vocês conseguem entender o quão grave isso? E se antevendo a esse evento, né? Antevendo isso daí, o Banco Mundial apresentou também um estudo dizendo que em 2040 a idade para se aposentar terá que ser de 72 anos no Brasil, e no ano de 2060, onde vai ter mais de 25% da população idosa, a idade para se aposentar vai ter que ser de 78 anos no Brasil. Agora você imagina, né? A expectativa de vida hoje do brasileiro é de 78 anos. Se você precisar ter 78 anos para se aposentar, você vai ter que trabalhar até o fim da sua vida. E não tem o que fazer. Não importa quem você eleja, não vai resolver, porque isso é um problema estrutural que não é culpa nem de quem está no governo agora. Isso já é algo feito há muito tempo, de uma forma errada, e não tem uma outra maneira a não ser você assumir essa responsabilidade para você e fazer o que eu vou te falar a partir de agora. Beleza, Teles, você me convenceu, realmente não vou conseguir me aposentar. E agora, o que eu tenho que fazer, né? Quais são as opções? Previdência privada é o jeito? Tem que fazer uma previdência privada, então? Não é fazendo previdência privada. Não, mas é que tem aqui no meu trabalho uma previdência privada que eu pago e o patrão ele vai lá e dobra o valor que eu colocar e coloca mais. É mesmo? No teu trabalho é assim? Beleza, faz o seguinte, tenta sacar. Sempre que alguém te falar, não, mas isso aqui é bom, tem essa previdência privada que é boa, beleza. Toda previdência funciona muito bem para pagar. Na hora de pagar funciona que é uma beleza. Tenta sacar. Essa parte que o teu patrão dobrou, tenta resgatar. Você não vai conseguir. E grande parte das previdências privadas também dão problema. Então, não dá para você confiar nesse tipo de coisa. Você não vai fazer sua previdência privada através de uma previdência privada. Você vai fazer através de investimentos, uma carteira diversificada que você vai montar. E aí sim, investindo dessa forma, você, quando chegar na idade de se aposentar, você vai ter um patrimônio alto, você vai ter uma renda de dividendos e você não vai precisar se preocupar com a aposentadoria do Estado. Mas eu sou servidor público, então eu sou exceção? Como eu sou servidor público, né, eu tenho um regime aqui separado, eu me aposento recebendo aqui integral meu salário e tal? Não, você não é exceção, porque da mesma forma que as coisas foram mudando na Previdência para os civis, elas também já foram mudando várias vezes na Previdência para os servidores. Até 1993, os servidores públicos não precisavam contribuir para a Previdência. Não era descontado nada para eles, de INSS, de Previdência, nada. Eles se aposentavam recebendo ali o último salário e não precisavam pagar a Previdência. Mas a partir de 1993, eles começaram a pagar. Hoje em dia, eles pagam até depois de aposentado.
que é uma coisa bizarra. As pessoas se aposentam e continuam pagando previdência, sendo que já se pagou a vida inteira e depois se aposenta e continua pagando, porque eles não têm de onde tirar dinheiro. E quando o governo não tem de onde tirar dinheiro e a conta vai precisar fechar, de quem que eles vão tirar? Eles vão tirar de quem tem privilégio, porque vai chegar uma hora que não vai ter mais para onde tirar e a própria mídia, as próprias pessoas vão tudo cair em cima. Pô, esse cara aqui está se aposentando ganhando 15 mil enquanto a gente está no teto do INSS aqui. Então, todo mundo que é servidor civil e não ganha o teto, está ganhando acima do teto, um dia vai começar a ganhar o teto. Não tenha dúvida que isso vai acontecer. Militares, todo mundo, vai acontecer. Vai para o teto do INSS. E todo mundo que vive de aposentadoria, o salário dessa pessoa tende ao salário mínimo. Por que tende ao salário mínimo? Porque o reajuste da pessoa que recebe aposentadoria, ele é sempre abaixo da inflação. Então a inflação, ela ano a ano vai comendo seu salário, vai comendo seu salário. Então em relação a poder de compra, a tendência da pessoa que está aposentada há muito tempo, conversa com uma pessoa que está aposentada há 20 anos e nunca mais trabalhou. Pergunta para essa pessoa, pô, quando você se aposentou, sua aposentadoria era boa? Pô, dava para comprar isso. Pô, com essa tua aposentadoria agora, o que você faz? A pessoa vai chorar na tua frente. Por quê? A tendência é a aposentadoria se aproximar cada vez mais do salário mínimo. O reajuste nunca será acima da inflação, porque a conta não vai fechar. Então, uma das formas do Estado conseguir postergar mais tempo e conseguir continuar pagando é justamente também utilizando a inflação a favor dele nessa conta. Então, se você é jovem, se você é servidor público, o que você faz? Você vai montar sua carteira de investimento, vai começar a estudar investimento e você vai começar a poupar uma parte do que você ganha todo mês, 10%, 15%, 20%, o quanto você conseguir, e você vai montar uma carteira de investimentos, vai começar a investir, vai começar a acompanhar o conteúdo. Se você, quero fazer o seu curso, você tem acesso aí ao meu curso, tem acesso ao meu livro, tem acesso a mim para tirar dúvida, você vai precisar começar a investir. Pô, já tenho 40, 50 anos, e agora, o que eu faço? Se você esperar para se aposentar, você com 50 anos, provavelmente você vai se aposentar um pouquinho mais tarde do que você está contando hoje, mas você vai começar ali a receber, provavelmente, você com 50 e poucos anos. Só que você vai cair no mesmo problema. A sua aposentadoria ela vai tender cada vez mais ao salário mínimo, porque você não vai conseguir que a sua aposentadoria tenha uma correção acima da inflação. Isso não vai acontecer. Então, a sua qualidade de vida como aposentado, a tendência é só cair. Independente se você falta 5 anos para aposentar ou se você já está aposentado, a tendência é que a sua qualidade de vida como aposentado só caia. Então, se você hoje tem saúde para trabalhar, infelizmente, mesmo que você tendo trabalhado a tua vida toda, é injusto, eu sei que é injusto, mas se você ainda tem saúde para trabalhar hoje, você deve trabalhar, deve poupar uma parte, deve investir esse dinheiro que você poupar em valor diversificado, para que você tenha outras fontes de renda para complementar a sua aposentadoria. Você precisa fazer isso. Se você não fizer isso, a tendência é que quando você tiver sem saúde para trabalhar e ver a sua aposentadoria, o poder de compra caindo cada vez mais, você vai passar muita dificuldade financeira e vai ser horrível. Então, se você tem saúde hoje, começa a cuidar disso, começa a trabalhar, começa a se importar com isso, porque o Estado não vai ter pena de você. Isso não tem como mudar, não é elegendo fulano, ciclano que vai mudar, não adianta. Só quem pode fazer a sua parte é você mesmo, embora você já tenha contribuído, isso não vai te salvar. Essa é a realidade, é uma realidade que dói, mas se você está sabendo disso e ainda tem tempo, ainda tem saúde, então você pode correr atrás e pode melhorar a tua situação. Manda esse vídeo para todo mundo que você conhece, porque esse vídeo é muito importante. Todo mundo que você se importa, que você quer que essa pessoa tenha um bom futuro. Se essa pessoa te mandou esse vídeo, essa pessoa está preocupada com você. Então, manda esse vídeo para a galera, para que as pessoas possam correr atrás de um futuro melhor para elas, porque todo mundo tem esse direito. Por esse vídeo é isso, um abraço e até a próxima.